Primeiro capítulo. Um senhor chegou ao centro espírita antes do horário. Lourdinha estava abrindo a casa. Ele entrou sorridente. Convidado a sentar, o fez e esperou. As pessoas foram chegando, e ele olhava tudo, dando a impressão de procurar alguém. Não vendo quem esperava, levantou-se e educadamente se aproximou de um grupo que sabia ser o de trabalhadores da casa. Indagou após cumprimentar e se apresentar. A Regina está? Eu a estou esperando. Ela é aquela senhora magra, loura, muito simpática e atenciosa. Queria lhe pedir novamente por ajuda. Infelizmente, Silvia o esclareceu. Regina desencarnou, voltou à pátria verdadeira. Que pena! Anjos voltam mesmo para o céu. Quando foi isso? Deve estar fazendo 3 anos, Roseli informou. Nossa! João exclamou. De fato, faz um tempo que não venho aqui. Devo fazer parte do grupo de pessoas que vem ao centro espírita somente quando necessita de algum favor. Em que podemos ajudá-lo? Perguntou Maria Helena. Regina sabia o que era. Será que ela sabe? Agora que mora no céu, não tem como ela me ajudar? Com certeza sim, Maria Inês afirmou. Se o senhor nos contar do que precisa, tentaremos orientá-lo. Lourdinha sorriu. Estou triste por não encontrar Regina, lamentou João. Vocês estão sendo simpáticas, mas confiava tanto nela. Senhor João, disse Marisa, vamos começar logo mais a palestra. Permaneça aqui após o término. Quando as pessoas saírem, conversaremos novamente com o senhor. João fez o que lhe fora pedido. José, que é atento a tudo e a todos, convidou mentalmente Regina para ir ao centro espírita e atender aquele senhor que, indignado, sentia a falta dela. De fato, todos nós, a equipe desencarnada e a encarnada, sentíamos a falta de Regina, trabalhadora incansável do nosso recanto. Quando ela adoeceu, afastou-se de sua tarefa por meses. A doença se agravou, e ela, infelizmente para aqueles que a tinham como amiga e orientadora, porém, felizmente para ela e nós da equipe desencarnada, retornou ao plano espiritual com o dever cumprido. Regina cuidava da casa espírita com muito carinho. Quando seu corpo físico parou suas funções, foi levada a uma colônia onde resolveu estudar e, após, ensinar jovens. Fora encarnada professora. Lidava com a mocidade e optou por esse trabalho. Ficou morando numa colônia, mas não esquecera dos amigos e vinha de vez em quando nos visitar. Regina veio e ficou entre nós, os desencarnados, assistindo à palestra em que Ricardo passou a lição do Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, e focou nos itens 11, 12 e 13. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Depois dos passes, Regina cumprimentou os amigos. Leonardo chamou João para conversar, e com ele permaneceu a equipe de passistas. É o senhor João, Regina o reconheceu. Ele tem um neto que deve ser agora um moço, que era perseguido por obsessores. Vamos escutá-lo. Senhor João, o que está acontecendo? Leonardo perguntou. Regina sabia. Tenho um neto que sempre deu trabalho. Ele é retardado. Não é bom da cabeça. Tem uma doença que sempre esqueço o nome. Se fosse somente isso, os pais dele, meu filho, que é o pai, se mudaram de cidade e passamos a nos ver pouco. Agora, eles estão na minha casa. Vieram passar uns dias conosco. Foi então que percebi o tanto que Felipe está perturbado. Ele engordou, está desagradável. Deve pensar muito em sexo. Olha as mulheres com cobiça. A mãe dele, minha nora, o vigia e não o deixa sozinho. Vendo-o olhar para minha outra neta, pedi para ela ir para a casa dela e não nos visitar enquanto eles estiverem conosco. Ele é forte, tem muita força. Penso que, como Regina havia me explicado, tem espírito querendo prejudicá-lo. Por favor, senhor João, nos dê seu endereço e também o do seu filho, pediu Cláudio. João falou o que lhe foi pedido. Escutou conselhos dos encarnados para orar, voltar mais vezes e, se possível, na segunda-feira levar o neto para receber o passe. Léa, atenciosamente, explicou para João como ele deveria fazer o evangelho no lar. Despediram-se. Os encarnados foram embora.
Regina, nós vamos à casa de João ver o que ocorre. Não quer vir conosco? José a convidou. Tenho de dar aula logo mais, não posso me ausentar por muito tempo. Tenho somente 2 horas livres por dia. Assim que vi João, lembrei-me dele. De fato, ele e sua esposa me pediram muitas vezes ajuda. Iam à minha casa ou vinham aqui no centro espírita. O garoto era menino naquela época, estava sempre atormentado por espíritos que queriam castigá-lo por vingança. Senti João me pedir ajuda em oração. Vocês o atenderão por mim, não é? Sim, José sorriu concordando. E quis saber, Regina, você aceitou o convite para dar aulas para jovens que voltaram ao plano espiritual pelo suicídio? Aceitei sim, confirmou Regina. Tenho me dedicado a esse trabalho com muito amor. Todos os dias estou com eles. São 2 horas de aulas e mais 2 horas de conversação. Com certeza, pensei. Regina está sendo muito útil. Ela é alegre, transmite confiança e sempre amou os jovens, e eles a ela. Regina é realmente muito querida por todos nós. Ela se despediu e voltou aos seus afazeres na colônia. A equipe se reuniu. Vamos à casa de João, decidiu José. Iremos para saber o que está acontecendo. Chegando ao lar do senhor João, um espírito nos deu as boas-vindas. Era a mãe desencarnada da dona da casa que, após os cumprimentos e apresentações, disse: Insisti muito para João pedir ajuda. Ele se lembrou de Regina que, pelas suas lembranças, é uma pessoa muito boa. Escutei-o contar à minha filha, quando chegou, que essa senhora desencarnou, mas que foi recebido por outras pessoas que, além de educadas, foram atenciosas e que esperava receber ajuda. Entrem, fiquem aqui na sala. Vou contar o que acontece com esse moço, o Felipe. Esse encarnado, meu bisneto, errou muito no passado. Voltou ao mundo físico num corpo carnal com deficiências, porém não tão graves. Infelizmente, trouxe para perto dele desafetos. Estou aqui em visita, a pedido de minha filha, mas não tenho muito o que fazer. Não consigo afastar esses desencarnados obsessores daqui. Eles estão onde o meu bisneto está. Vocês irão ver uma obsessão em que o obsediado e obsessores se odeiam e permanecem unidos. É difícil saber quem obsedia quem. Vejam, ali estão outros dois que, odiando, também tentam prejudicar Felipe. Esses dois brigam também com ele, mas menos. Nenhum dos 3 desencarnados conseguiu nos ver, nem a senhora que nos recebeu, que fez uma pausa na sua narrativa para nós observarmos os envolvidos e depois explicou. Tento acalmar o ambiente, pedir para os encarnados orarem, lerem os evangelhos em voz alta. Tenho me esforçado e consegui que João fosse pedir ajuda. Vieram nos auxiliar, não é? Sim, respondeu José. O senhor João foi ao centro espírita e pediu auxílio, em especial a Regina, que rogou que nós o atendêssemos, porque, pelo seu trabalho, não pode vir, mas nós podemos e aqui estamos. Gostaríamos de saber o que acontece. Facilitaria nosso trabalho. Estão vendo aqueles dois ali, um desencarnado homem e outra mulher? Odeiam Felipe, estão perto dele, porém o que comanda é aquele ali. Na casa estava João, que havíamos conhecido e que naquele momento se sentia bem, calmo por ter recebido o passe. Logo que chegara em casa, contou à esposa sobre Regina, e disse que logo que as duas, esposa e nora, acabassem de arrumar a cozinha, iriam sentar no sofá que ele iria ler um texto do Evangelho conforme for orientado. Sentados no sofá estavam Felipe e um dos obsessores. Estavam sentados na mesma posição, largados. Assistiam a uma novela na televisão. E naquele momento, uma personagem feminina muito bonita fazia a cena. Os dois a cobiçavam. O desencarnado obsessor era um ser que pensava muito em sexo e incentivava Felipe a pensar também. Nós os observamos. Os dois pareciam fazer tudo sincronizado. Viravam juntos, sorriam, e naquele momento seus olhares eram de cobiça, tendo pensamentos eróticos. Vimos os outros encarnados que estavam na casa. João morava com a esposa, o filho e a família dele residiam em outra cidade. Tinham 3 filhos, o Felipe era o caçula. O primogênito era casado, a filha estudava em outra cidade. A esposa de João era como ele, uma pessoa boa, simples e amorosa. O pai de Felipe trabalhava muito para sustentar a casa e a filha nos seus estudos. Sua esposa, por cuidar da casa de Felipe, não tinha como trabalhar fora. Estava essa mãe estressada.
Os 3 obsessores não a atormentavam, mas normalmente sugavam suas energias. Ela estava, apesar do calor, com uma blusa de mangas longas. Está escondendo uma mordida, explicou-nos a senhora desencarnada. O filho quis passar as mãos em seus seios. Ela impediu, e ele a mordeu. O dono daquele lar chamou todos para ouvirem a leitura do Evangelho. Sentaram-se no sofá. João desligou a televisão. Felipe achou ruim e xingou. Falava palavrões como se fossem elogios. O avô o olhou e ele se calou. João pegou uma Bíblia, um livro que fora de sua mãe. A parte onde estavam os evangelhos estavam separadas por marcadores. Abriu, escolheu um item e leu. O Bom Pastor. Evangelho de João. Quando terminou a leitura, João fechou o livro. Orou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Os encarnados estavam atentos. E com nossas vibrações, os 3 obsessores também tiveram de escutar. Vamos levá-lo. José mostrou o espírito que estava pertinho de Felipe. Aproveitando que esse desencarnado ficara quieto, o adormecemos e pegamos. Senhora, José explicou à desencarnada que nos recebera. Vamos ajudar essa família, vamos levar esse, orientá-lo e depois os outros 2. Que Deus seja louvado, obrigada. Com a leitura do Evangelho, nossa equipe doou energias benéficas a todos. Os encarnados se acalmaram. Aquela mãe sofrida se sentiu esperançosa. Todos se sentiram bem. Felipe escutou sem entender direito e acompanhou a oração repetindo as palavras. Os obsessores primeiramente se incomodaram, não entenderam o porquê. Sentiram a vibração da casa diferente. Aquietaram-se e se sentiram sonolentos. Despedimos-nos da sogra de João, que nos informou que também ia embora. Retornaria à colônia onde trabalhava, mas que voltaria assim que lhe fosse possível para visitar a filha. Compreendemos que naquele caso não deveríamos afastar os 3 obsessores de uma só vez. Pelo tempo juntos, o encarnado iria sentir muito. Vou ficar aqui mais um pouco, informei. Somente eu fiquei. A equipe retornou ao centro espírita. A televisão foi ligada. Fiquei observando. Logo os 2 desencarnados obsessores que ficaram notaram a falta do terceiro. Onde foi o 0? Perguntou a mulher. Deve ter saído, não se preocupe, 2. Com certeza se incomodou com aquela leitura chata. 1, 0, não costuma se ausentar. Não larga o estrupício, a mulher argumentou. Estava preocupada. Entendi que aquele desencarnado obsessor que José levara era o chefe, e se autodenominara 0, o outro homem de 1, e a mulher de 2. Quis ver o que acontecia com eles. Ele no astral da casa, pela psicometria. Vi que o 0 queria ser chamado assim porque um numeral 0 na frente de um número, à direita, dá valor. Chamava o outro de 1 e a mulher de 2, e que juntos eram 10 e 20. Embora a família, pai, mãe e Felipe, estivesse ali hospedada fazia 3 dias, vi que o obsediado e obsessores se digladiavam. Felipe se afastava facilmente, e ele, em espírito, vestido do perispírito, saía de seu corpo físico. Bastava cochilar, adormecer, e quando isso ocorria, brigava, xingava, eram ofensas fortes e até se estapeavam. Felipe os enfrentava. Entendi que os 3 se esforçavam para prejudicar Felipe, e estava difícil porque, além dele não aceitar, revidava. Vi uma cena em que o jovem encarnado pegou um pelo pescoço e o enforcou. 0 e 2 o acudiram. Ou um exclamou, se eu estivesse vivo, ele tinha me matado. Felipe gargalhou. O que vi me bastou. Aproximei-me então dos encarnados. Quis conhecê-los e saber como eles lidavam com aquela dificuldade. João estava preocupado com a situação. Aborrecia-se por ver as atitudes do neto. Escutei-o pensar. Sei que Felipe é doente, mas não era para ele fazer o que faz. É tão desagradável. Penso que até estou pecando, mas não consigo amá-lo como amo os outros netos. Não é por ele ser doente, é por algo que não sei explicar. A esposa de João também se sentia incomodada com o modo de agir do neto. Minha nora, pensou a matriarca da família. Vigia Felipe, cuida muito bem dele, porém penso que se ele atacar alguém ou a ela, não terá forças para detê-lo. Tenho medo dele, de seu olhar. João foi pedir ajuda a Regina, mas ela morreu. Contou-me que outras pessoas foram atenciosas com ele,
e que prometeram nos ajudar. Até rezei um terço para Deus me perdoar por não gostar do Felipe. Amo meus netos, mas ele não. Queria até que eles fossem embora. Tenho trancado a porta do banheiro quando uso. Ontem escutei, enquanto tomava banho, mexerem na maçaneta. Com certeza foi ele que, certamente, como fez anteontem, entraria e, ao me ver, diria, com aquele ar de cínico: Não sabia que no banheiro tinha gente. Ele tem olhado muito para minha neta. João pediu para ela não vir aqui enquanto eles estiverem. O pai de Felipe parecia alheio aos problemas do filho. Fora visitar os pais porque tivera mesmo de tirar 12 dias de férias, algo que havia anos não fazia. Ultimamente trabalhava muito. Ia para sua casa mais para dormir. Sábado à tarde e aos domingos trabalhava num carrinho de lanche. Isso para ter dinheiro para formar a filha que estudava medicina. Embora fosse numa universidade pública, tinha gastos com estadia, livros, materiais, etc. O filho se formara, casara e tinha um filhinho. Morava na mesma cidade e se encontrava um pouco. Ele não percebeu que o outro filho incomodava. A mãe, bastou vê-la para saber o que ocorria. Era uma pessoa boa, não contava para o marido suas dificuldades com o filho. Como o esposo, ela queria ver a filha formada e trabalhava muito também. Felipe lhe dava muitas preocupações. Estava doente. Tomava os medicamentos corretamente, mas não fazia o repouso necessário. O filho não podia ficar sozinho. Deixava o portão trancado e a chave presa em seu corpo para ele não sair. Tinha medo de que ele atacasse alguém, alguma moça da vizinhança. Ele já tentara atacá-la e muitas vezes empurrava-a, e por isso caíra 5 vezes. Foi mordida. Quando isso ocorria, ela batia nele com o chinelo. Era assim que o acalmava. Gostava do filho, ou tinha, como mãe, de amá-lo. Mas não era como os outros. Isso lhe dava remorso e a fazia se dedicar mais a ele. Estava gostando de estar na casa dos sogros. Podia descansar um pouco porque o sogro ajudava a olhar Felipe. Examinei não somente seu físico, mas também seu espírito. Aquela mãe recebera anteriormente maldades daquele que no momento atendia pelo nome de Felipe. Fora maltratada. Entendeu que fora uma reação de atos equivocados de seu passado e perdoou. Quando consultada, aceitou aquele que fora seu carrasco por filho. Tentava, esforçava-se para educá-lo. Pelo que percebi, os 3 obsessores a respeitavam. Fora, com eles, vítima, embora a achassem uma tola por ter perdoado. Por isso não incentivavam Felipe contra ela, mas também não o continham quando ele a agredia. De fato, ela estava enferma, já era para ter desencarnado. Entretanto, ela pedia sempre em oração para não morrer antes da filha se formar. Rogava por isso porque, sem a ajuda dela, o marido não conseguiria trabalhar como fazia para ter dinheiro para mantê-la. Seu pedido foi analisado e concedido. Ela ficaria mais um tempo encarnada. Voltei minha atenção para Felipe, que via televisão e cochilou por uns segundos. Deu um pulo. Cadê ele? Cadê? Gritou e falou palavras indevidas. Xingou. Ele quem? Felipe, você cochilou. A avó tentou acalmá-lo. O jovem olhou para os lados, passou as mãos pelos braços e xingou mais. Aonde ele foi? Pensou e xingou. Logo se distraiu vendo a novela. Observei-o. Felipe tinha uma plantação complicada de ervas ruins, ou seja, ele havia feito muitas ações maldosas, atos indevidos, quando encarnado, e muitas outras no período em que ficou desencarnado. Fora, durante anos, um morador de uma cidade umbralina. Fora ali uma pessoa importante. Não eram somente as energias nocivas dos obsessores que o faziam ser antipático, eram também as dele.